O surdo precisa de absolutamente tudo que eu e você precisamos, tudo que todo mundo precisa. Por que aprender Libras hoje em dia é uma grande oportunidade, mas que muitas pessoas ainda não perceberam? Pois é, né? Essa questão da Libras hoje em dia é uma coisa assim, muito curiosa. Eu lembro que tinha um tempo já que eu estava aprendendo a Libras, mais de 21 anos atrás, e aí eu cheguei para um amigo meu, a gente estava conversando, e ele falou assim, eu fiquei sabendo que você está aprendendo a Libras, né? E na época a palavra Libras parecia que era um código, pouquíssimas pessoas sabiam o significado da Libras, né? A língua brasileira de sinais. E quando eu chegava, até na escola, quando eu cheguei na escola e falei que eu estava aprendendo Libras, tipo, alguns colegas se interessaram muito e outros colegas nem deram bola naquela época, né? Mal sabendo o quanto que isso iria crescer, o quanto isso se tornaria conhecido, né? Hoje em dia, nessa última década, né, a Libra se expandiu muito no Brasil. Muito, muito mesmo, né? Já tinha o reconhecimento da lei, que veio em 2002, o decreto em 2005, dizendo e reconhecendo realmente a Libras como língua. E por causa dessas leis, por causa desse decreto, a Libras foi se expandindo cada vez mais. Depois veio lei reconhecendo e regulamentando a profissão do intérprete de Libras. E cada um desses marcos que foram acontecendo no nosso país, de reconhecimento da sociedade, reconhecendo o surdo, reconhecendo a língua de sinais e reconhecendo essa diferença entre surdos e ouvintes e a necessidade específica do surdo, isso acabou abrindo muitas portas diferentes. Então, os surdos começaram a entrar na escola e a ter mais escolas em que eles podiam participar, porque antes eram pouquíssimas escolas na cidade. Cidades do interior não tinham. Hoje, muitas cidades do interior têm salas polo que vai atender os surdos, tem escolas de surdos em cidades do interior. E tudo isso aí numa época em que não tinham leis ainda, né? Passou-se a ter também o próprio atendimento educacional especializado, né? As salas de AEE, como é conhecido, em que o estudante estuda de manhã e aí ele vai no contraturno à tarde para poder fazer atividades, ou o contrário, né? Atividades específicas de atendimento, de acolhimento a ele como estudante surdo, isso para outros tipos de perfis, né? Necessidades educacionais também. Então, teve um crescimento muito grande na área educacional. Só que esse crescimento muito grande na área educacional, ele é uma pontinha, porque ele veio na área educacional da educação básica, mas ele foi também para a educação superior, acadêmica. Então, muitos surdos passaram a entrar para a faculdade, a trabalhar, a conseguir novos espaços de trabalho. Então, lá atrás, os surdos não estudavam quase. Depois eles passaram a estudar. Depois não existiam surdos acadêmicos, né? E agora não só existem surdos que fazem faculdade, mas como tem surdos com mestrado, com doutorado, enfim, pessoas que escolheram a carreira acadêmica e que têm a formação adequada. E aí, claro, né, para o surdo estar nesses espaços, é necessária a presença de uma pessoa ouvinte para intermediar esse espaço, que é a presença do intérprete de Libras, que está ali como uma ponte de comunicação para os surdos. Porém, a grande questão não são somente esses espaços, porque o surdo precisa de absolutamente tudo que eu e você precisamos, tudo que todo mundo precisa. Então, no médico, precisa de ter uma forma de atender o surdo. Na clínica também, numa loja, num shopping, os bancos, as companhias de telefone. Hoje em dia, muitos sites têm a possibilidade de ter um intérprete de Libras, às vezes um intérprete humano, às vezes um robô de tradução automática que está ali, virtual. Então, a Libras se expandiu para todo quanto foi o canto, para todo quanto é lugar, né? A própria posse presidencial, a esposa do presidente Jair Bolsonaro, ela é intérprete também. Então, ela fez o discurso dela em Libras. Isso não existia na história. Isso não existia na história do nosso país e de nenhum outro canto do mundo. Então, todas essas coisas, todo esse conjunto de coisas
acabou fazendo com que a Libras se expandisse cada vez mais e faz com que surjam cada vez mais espaços de atuação, espaço para ajudar os surdos, desenvolver novos projetos, de atendimento aos surdos ou mesmo de trabalho profissional com os surdos também. Se você aprendeu algo novo hoje, clica lá no curtir para eu saber que você conseguiu entender e aprender algo novo e deixa aqui abaixo seu comentário dizendo aquilo que mais chamou a sua atenção nesse conteúdo que você viu aqui e coloque também aqui as suas perguntas para que você possa continuar se desenvolvendo. E claro, se inscreve aqui no canal, vai lá no botão vermelho, aperta, se inscreve aqui no canal, badala lá o sininho, toca no sininho para que você seja avisado em primeiríssima mão quando eu publicar novos conteúdos aqui. E segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. Vai lá, @Universidade da Libras. Vai lá.